Por que você tem medo? Por que você está com medo? Por que que o medo te paralisa? Eu sei que você tem essas perguntas aí o tempo inteiro com você, mas na aula 28 de 60 de hoje, da nossa Jornada da Mulher Inteira em Deus, eu preciso te dizer que há resposta. Por que você está com medo? Para o seu medo. E, de verdade, a aula tá incrível, a aula tá linda. Se eu sou você, não perderia ir até o final junto comigo, combinado? Então, ó, chegou, tava com medo, já não vai estar mais, ok? Por quê? Porque nós temos uma palavra do Senhor para nossa vida. Gente, hoje é o último dia do mês de fevereiro. Nós estamos entrando para março e a pergunta que eu vou te fazer é: até agora, o que o seu medo te impediu de viver? Até agora, o que que o seu medo te impediu de viver? E aí, já pensou? Já está aí se perguntando? Já encontrou a resposta? Escreve aqui pra mim. O que que o medo... Hoje é 28 de fevereiro. Gente, 2025 começou. Já estamos finalizando o mês de fevereiro. Vamos entrar em março. E até agora, o que que o seu medo te impediu de viver, de fazer, de conquistar, de concluir, de começar? Fala aí pra mim. Deixa eu te ouvir, porque a aula tá linda. A aula, assim, de verdade, está extraordinária. E eu tenho certeza que o medo já te impediu de viver muitas coisas. Que o medo já te fez parar e achar que você não ia conseguir seguir adiante. Então hoje eu tenho uma resposta dos céus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, porque nós estamos caminhando em uma jornada para nos tornarmos inteiras em Deus, né? E ninguém melhor do que Ele para nos direcionar, nos ensinar, nos mostrar, nos moldar, nos fortalecer e nos dar essa palavra que está hoje aqui quentinha no meu coração e eu quero transbordar para o teu. Lembrando que nós estamos juntando algumas peças, certo? Que vão nos levar para ser inteiras em Deus. E nessas pecinhas precisam ter encaixes perfeitos, porque não há como montar um quebra-cabeça sem que as peças estejam todas no lugar correto. Então hoje nós vamos juntar aqui mais uma peça. Estamos na pecinha 28, que é a nossa aula hoje, ok? Então, 28 de 60, nós temos ainda aí muita aula, muitas pecinhas para serem colocadas. E eu te peço, fica aqui até o final, porque o último dia dessa aula será para você entender. Você já se tornou inteira. Você tem que chegar no final dessa jornada inteira, combinada? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai me assistir, mas se você estiver me assistindo agora, já deixa aqui, se for a sua primeira vez, dizendo primeira vez. Se não é a primeira vez, diz já sou aluna, já sou mentorada, já estou aqui com você. Comenta, compartilha com alguém, ok? Vamos chegando. Você que está ao vivo agora comigo, Deus te abençoe. Feliz demais em poder estar junto contigo nesse dia. Hoje uma sexta-feira, não é mesmo? Sextou por aí, porque por aqui sextou. E sextou encerrando o mês. Olha que incrível. Então simbora? Então pronta? Ó, a pergunta que eu fiz para você que está chegando, a pergunta que eu fiz para as meninas, para as donas, foi: o que que o medo te impediu de viver até agora? Ou viver, conquistar, construir, alcançar. O que que o medo te impediu de viver até hoje, dia 28/2 de 2025? O que que o medo te impediu de viver? Nós temos uma dona aqui que já respondeu. Me impediu de viver o extraordinário de Deus em minha vida. Vamos lá? E você que está chegando? O que que o medo te impediu de viver? O que que o medo te fez paralisar? O que que o medo te fez perder a força para conquistar? Agora que eu vi que tá escrito errado aqui, né? Em vez de sair o você, saiu o vice. Aí eu acho que eu não tenho como arrumar, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Não tenho como consertar. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Não vai. Vamos lá? Deixa eu ver. Não foi. Ah, mas vamos. Vamos assim mesmo. Simbora. Gente, agora aqui começamos a aula, ok?
agora que vocês já entenderam que a nossa aula hoje vai dar uma peça crucial para a nossa jornada, por que eu trouxe o medo justamente nesse encerramento de mês? Nós estamos na aula 28, encerrando o mês, dando início logo mais a um novo mês. Porém, a gente tem que lembrar que nós já estamos indo para o terceiro mês do ano de 2025. Talvez você tenha feito alguns projetos, escrito, declarado, mas até agora nada aconteceu. Porque isso é real na nossa vida, ok? Só que muitas vezes o medo que você vem enfrentando não te deixa conquistar, fluir, viver, alcançar, sorrir. Sabia disso? Que o medo também te impede de sorrir? Que o medo te impede de falar o que realmente você sente? E hoje eu quero falar com você a respeito disso. Por quantas vezes na nossa vida o medo nos faz perder oportunidades únicas? Quantas vezes o medo já te fez perder oportunidades? Fala pra mim. Por quantas vezes o medo já te fez perder oportunidades assim incríveis? E você hoje se arrepende e diz, poxa, eu podia ter encarado, eu poderia ter ido, eu poderia ter feito. Cara, era tudo que mudaria hoje a minha vida. Algumas de vocês viveu isso? Compartilha comigo, vocês viveram isso? Porque eu tenho muitas coisas que eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, se eu não tivesse deixado, muitas vezes, se eu não tivesse deixado o medo lá atrás me paralisar, aonde eu já estaria? O que eu já tinha vivido? Quantas coisas eu já havia alcançado? Já pensou sobre isso? Porque o medo, ele vem realmente para nos paralisar. E então eu falei assim hoje, eu falei, eu preciso trazer para elas uma aula que faça sentido para o que a gente vai fazer e viver a partir de março. Porque quem não está aqui num segmento comigo há muito tempo, acabou de chegar, talvez você ache que tudo que nós vivemos começou agora. Não, nós já temos uma jornada aí de 5 anos de página, 4 anos de página, né? 4 anos que nós mudamos toda a nossa pegada, o nosso engajamento, a nossa conversa. 3 anos foram só de devocionais, onde nós ficamos aqui no Café com Palavra todas as manhãs, às 9h32 da manhã, em um devocional lindo e abençoado. Mas nesse ano o Senhor me trouxe a oportunidade de trazer para você uma jornada de viver inteira em Deus. E quando isso me é proposto, eu comecei a ter medo também e me perguntei, Senhor, como que eu vou encarar uma jornada de 60 dias para muitas mulheres que muitas vezes vão chegar e nunca nem soube sobre o que eu falava, nunca me conheceu, não sabe de onde eu venho, não sabe quem eu sou, e todo mundo já está engajado no Café com Palavra, no devocional, e o Senhor falou assim, não, é algo a mais. Agora me pergunta aqui, se você não tivesse começado a jornada por medo do que ia acontecer, se realmente ia ter alunas, se realmente o pessoal ia curtir, ia estar junto, ia estar compartilhando, ia estar nessa pegada toda, você tinha feito? Você tinha dito sim? Se eu já tivesse a visão de tudo que estaria acontecendo? Talvez sim. Se eu soubesse realmente, assim, se eu tivesse tido uma didática, sabe, você vai viver isso, vai acontecer assim, vai ser assim, você vai ter tantas mulheres com você. É mais fácil. O medo nem vem. Agora, o medo só existe no momento que você dá o primeiro passo. Aliás, desculpa, deixa eu refazer a frase. O medo só existe até você dar o primeiro passo. Enquanto você não dar o primeiro passo, o medo continua aqui, te aprisionando e dizendo pra você que você não vai conseguir. Mas quando você dá o primeiro passo, você se permite viver a primeira parte, se permite, tá? Porque o medo, ele só vai embora quando eu permito dizer pra mim que eu preciso ir, que eu vou conquistar, que eu posso alcançar, que dá pra fazer e que eu quero viver. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender algumas coisas de como vencer os medos. Porque existe medo em cada momento
da nossa vida. Então tem o medo natural, que é o comum, o medo porque é algo novo e você nunca fez, e existe o espírito de medo que é diabólico, tá? Então marca aí, existe o medo comum, o medo de algo que eu nunca fiz e o medo que é um espírito, que é o diabólico, que me aprisiona e não me deixa fluir. Então existe o medo comum, o medo porque eu nunca experimentei, é algo tudo novo pra mim, e o medo que é espiritual, é diabólico, e esse não me deixa fluir, não me deixa ir, ok? Combinado até aqui? Meu Deus do céu, calma aí, gente. É ao vivo. Tem um negócio aqui enganchando no meu olho. É ao vivo. Bora? Foi. Acho que foi. Foi. É o Sirius. Vamos lá? Então, eu quero começar primeiro pelo que é comum. O que é um medo comum? O medo comum é o medo que nós sentimos. Se a gente estiver em um lugar alto, você sabe que é perigoso. É o medo comum. Meu Deus, se eu desequilibrar aqui, eu caio. O medo comum, você sabe que a água afoga. Você tá dentro de uma praia, de repente vem aquelas ondas gigantes e você vai ficar com medo. Esses são medos comuns, só para você ter a clareza de 3 tipos de medos que nós vamos ter que conversar para você identificar qual é o medo que você está, tá? O medo comum é aquele medo de se queimar, porque você sabe que o fogo queima. Esse é um medo comum. Não vou chegar perto porque o fogo vai queimar, isso vai me ocasionar problema, não vai dar certo. Medo comum. Eu estou em um ambiente, de repente tudo se apaga, você não está enxergando nada e vem alguém e toca em você. O que você faz? Você pula, você tenta se desvencilhar dessa mão, dessa pessoa. Por quê? Porque ali é um medo comum. Você não está vendo nada, você está dentro de um ambiente onde tudo se apagou e esse medo é normal. Ok, até aqui eu vou fazer a aula bem dinâmica, super rápida e bem pontual para você, tá? Então o que acontece? No segundo medo, é aquele medo que eu nunca tive a experiência. Então quem nunca engoliu água na praia? Quem nunca se queimou? Quem nunca ficou em um lugar escuro e teve medo? Quem nunca foi numa altura, em um prédio muito alto, olhou e sentiu medo porque sabe que se cair dali vai ter problema? Então esse é o medo comum. O medo do que eu nunca vivi é o medo de não conseguir ter clareza, que é o que eu fiz com você, a dinâmica, do olhar e não saber o que vai acontecer dentro da nossa jornada, mas eu encarei, eu fiz, mesmo não sabendo, conhecendo, entendendo o que viria, como seria e até onde nós iríamos. Mesmo assim, eu olhei para mim e disse: você tem capacidade de ir, você pode fazer, você tem tempo e você sabe fazer. Então aqui eu quero abrir uma parte importante sobre o que é um medo comum e tá tudo bem você sentir. O medo do novo, tá tudo bem você sentir porque você nunca fez, nunca viveu, ok? Mas quando você dá os passos, esse medo logo, ele te deixa, ele te faz fluir. Por quê? Porque ele tá dizendo assim, ela encarou, ela venceu e ela tá indo. Então eu quero trazer esse segundo medo, uma clareza para algo que você tá projetando fazer. Algo que você sonha em fazer, algo que você deseja fazer ou até mesmo o Senhor colocou em seu coração. Porém, você por nunca ter feito, por nunca ter ido, por nunca ter falo ou nunca ter aberto uma plataforma, pode estar com medo. E é normal. Então entenda que esse medo do novo também é comum, ok? O único medo que é terrível, e esse nós precisamos orar, jejuar e vencer de uma forma diferente, é o último que eu vou te entregar. Mas eu comecei a aula te entregando o comum, que é das coisas que a gente sabe o que acontece, e o segundo é das coisas que a gente não tem ideia, mas sabemos que temos que romper e vencer. Agora, dito isso pra você, deixa eu respirar, que eu acelerei, deixa eu respirar e te fazer uma pergunta. Tem algo na sua vida hoje que você deseja muito fazer, mas por medo e por não saber o que te espera, você deixou para trás? Sim ou não? Nós tivemos uma aula linda onde nós falamos sobre projetos, sobre tirar do papel
começar a fazer. Não é sobre isso. Eu estou te falando sobre algo que o Senhor te direcionou, mas você tem medo. Sobre algo que você sabe que dá pra fazer, que você tem capacidade, mas você não faz. Você não fez. Você não fluiu. Você ficou meio assim, não sei se eu começo, se eu vou, se eu falo. Tem, olha, as donas já apareceram aqui dizendo sim. Vocês poderiam compartilhar com a gente, conosco, o que seria esse medo para você hoje? Mi, seria uma mudança de lugar, de ambiente? Não, seria começar a ministrar, cantar, pregar, falar da palavra. Seria um trabalho individual diferente. O que seria? Será que você tem coragem de compartilhar? Qual seria esse impulsionamento que você tem, mas você retém ele por medo? Você poderia compartilhar conosco? Se você puder compartilhar, mesmo que você esteja no gravado, compartilha com a gente, tá bom? Ó, sim, cuidar das crianças, não é isso? Arrasou, ó, tem donas compartilhando, tem desejo, tem chamado, entendeu o que quer fazer, mas tem medo. Abrir meu próprio negócio, olha que interessante. Cuidar das crianças, mas não me sinto capaz. A mesma dona que nos compartilhou do cuidar das crianças, ela não se sente capaz. É o medo, ok? Sim, abrir a minha loja, mesmo após muitos anos de estudo. Ó, essa aula vai ser gigante para vocês. Gigante. Tem mais alguém que quer compartilhar? Porque eu vou trabalhar aqui a aula de hoje dentro dos comentários, tá bom? Alguém aí? Alguém mais? Nós estamos com duas sobre negócio, né? Estamos aqui também sobre a parte ministerial, que tem medo de fazer, se sente incapaz, mas é algo que ela sente a vocação, algo te chamando para isso, né? Deixa eu puxar mais pra frente aqui. Algo te chamando para isso. Então é muito interessante porque todas as vezes que tudo é novo, gente, aprenda isso, por favor. Tudo que é novo e você nunca fez vai te dar medo. Vai te dar medo. Ainda que seja que nem a dona. Eu estudei bastante, eu já fiz bastante pesquisa, eu já idealizei, eu já projetei. Se você já tem, tá? Se você já tem o projeto, a proposta, a idealização, o desejo, o anseio, e você está vendo que X lugar precisa de você, eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Ó, ministrar a palavra, liderar o grupo de senhoras e abrir o culto. Ministerial também. Então vamos lá. Eu quero ser muito sincera com você, tá? Se você nunca fez, se você nunca se permitiu, como que você vai saber se vai dar certo ou não? Você está com medo do quê? Por quê? E de quem? Vou te fazer, ó, eu preciso que você venha pra aula com papel e caneta. Não esqueça que nós estamos em aula. Então, você vai escrever o porquê que eu estou com medo, de quem eu estou com medo, ok? Por que esse sentimento está aqui? Porque você precisa encontrar essas respostas. Vamos falar do profissional? Por que que você está com medo de abrir a loja? Por que que você está com medo de montar seu próprio negócio? O porquê que você está com medo? Você tem que escrever. Por que eu estou com medo? O meu medo é por causa de X questão. De quem eu tô com medo? Da família, porque vai falar se der errado. Ah, por causa que eu já vi outras pessoas abrir o mesmo segmento e não fluir. De quem você tá com medo? Por que você está com medo? Ok? Até aqui tudo bem? Você que vai começar aqui na plataforma digital. Vamos lá. Por que eu tenho medo? Se pergunta. É do que vão dizer sobre mim? É sobre quem vai me assistir? Ou é porque eu não me sinto capaz? Qual é o medo? Você tem que encontrar qual é o medo.
Você precisa encontrar. A dona que disse que o medo dela é sobre trabalhar com as crianças. Por que que você tem medo de trabalhar com as crianças? De quem você tem medo? Por que o de quem existe? Porque eu sempre vou fazer um comparativo entre eu e o outro. E esse comparativo é o que me aprisiona no medo. E eu estou ainda no medo comum. No medo que todo mundo tem. É normal sentir esse medo. Ok? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me compreender? Então eu estou te dando o segundo medo. O primeiro é o comum. Foi super rápido. Logo no começo da aula eu já te entreguei. O segundo é o medo que é normal, porém, esse é o medo de conquista, daquilo que você vai fazer. Como vencer? Se perguntando. Porque quando eu encontro as respostas, gente, quando eu encontro as respostas, eu encontro passos para seguir. Por que que eu tenho medo de abrir o culto? O que que tem abrir o culto? É de quem? Eu vou olhar para quem que vai me dar um feedback de que não tá legal. Pensa comigo. Tudo na nossa vida sempre tem um quem. Tem o porquê e tem um quem. É incrível. Por quê? Por que que eu tô com medo e de quem eu tô com medo? Por que eu não quero fazer e quem me faz ter medo de fazer? Pode ser que seja você mesmo ou que seja outra pessoa. Mas sempre vai ter o porquê e quem. Escreva aí. O porquê e quem sempre terá esse sentido, esse sentimento dentro de mim para tudo que você vai fazer, tá? Agora respira. Depois que eu já te fiz entender isso, existe um porquê e existe um quem. Você encontrou, você escreveu, eu vou te dar um direcionamento, tá? Por quê? Agora eu vou te dar um direcionamento do porquê isso acontece. O porquê. Porque eu olho pra mim e me pergunto o tempo inteiro como vai ser. Se eu não disser pra mim que eu vou experimentar como vai ser, você vai continuar sempre dizendo o porquê. E nunca realizando de fato o que te faz sentido. Vou te explicar melhor. Vamos trazer pra parte aqui ministerial primeiro. Se você tá dizendo, eu tenho medo de abrir um culto, eu tenho medo de uma liderança, eu tenho medo de pregar, como que você tem medo de algo que você nunca fez? Porque tá aqui. Não é real. Não é real. É um sentimento comum, mas não é real. Por quê? Porque eu só posso ter medo daquilo que eu experimentei e sei que me causa algum transtorno. É igual medo comum. Eu tenho medo de água porque eu sei que afoga. Eu tenho medo de fogo porque eu sei que queima. Eu tenho medo de altura porque eu sei que se eu cair, vai ter problema. Entendeu agora? Olha o comparativo. Então, por que que eu estou com medo de algo que eu ainda não realizei, não experimentei, não sei como que é? Por quê? Meu medo não é sobre eu, mas sobre os meus filhos. Por quê? O que que tem os seus filhos? Qual é o seu medo sobre os seus filhos? O que que você acha que os seus filhos vão viver? Nós não podemos ter esse medo. Porque a vida, ela tem que ter um segmento, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um destino. E se eu ficar com medo de talvez, possa, haja, não vai. Você não vai fluir. Você não vai deixar seus filhos fluir. Você não vai deixar a vida seguir. Por quê? Porque você vai estar sempre naquele pé atrás, né? Em vez de você seguir pra frente, você dá 2 passos pra trás. Ah, não sei. Não sei. Não sei. Não sei se vai dar, não sei se... Mas você não tentou. Você não foi. Posso te contar uma loucura? Vocês me permitem? Posso falar uma loucura aqui junto com você? Voltou? Voltei? Voltei? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo ok? Estou de volta? Tudo certo? Ok. Então vamos lá. Então, todas as vezes que eu fico dizendo pra mim, eu tenho medo. Ah, eu não sei. Ah, não. Você vai fazer? Gente, a gente não vai fazer.
nós não vamos seguir. Nós vamos paralisar. Esse é o medo que você põe pra você. Então tem o medo comum e o medo do que eu nunca fiz. Por quê? Porque eu nunca experimentei. Se eu nunca experimentei, eu não sei como vai ser. Vamos lá. Ok? Falando agora para as meninas que querem empreendedorismo. Como que eu tô procrastinando tanto tempo algo que realmente pode fazer muito sucesso, como não? Porque o seu medo não é sobre o fazer, é sobre o depois que você fizer. Não é sobre começar, é sobre como manter. Não é sobre como realizar, é depois que eu realizo. Entende que o seu medo não é sobre dar o primeiro passo, mas sim como manter os passos, como seguir adiante, como continuar. Deixa eu trazer você para essa conversa. Isso é muito sério. É muito sério. E eu sei que depois dessa aula, você vai ter um romper de mente, assim, você vai dizer, meu Deus, eu tô apegada a um negócio tão simples, a algo tão bobo. Por quê? Porque tudo na vida tem um porquê e quem. Porque eu não vou fazer e quem me impede. Porque eu não vou ir e quem está lá. Porque eu não estou subindo no altar para falar da palavra. Porque tem quem está sentado me ouvindo. Não adianta, sempre vai ser. Porque eu não cuido das crianças. Porque tem quem cuida das crianças atualmente parece ser melhor do que eu, faz melhor do que eu. Gente, para com isso. Ó, há anos atrás eu ajudava na abertura dos cultos de tarde. E era vice-líder de um grupo de senhora. Depois da pandemia, me encontrei com esse medo. Aí foi onde entreguei meus cargos. Hoje fico nos bastidores. E morrendo de vontade de estar de volta nos lugares que você estava. Então, ou seja, o seu medo te trouxe de volta para o lugar que você já havia saído. A pergunta é, se você já viveu, já experimentou, por que você está deixando o medo ser maior do que o que você sabe que é capaz de fazer? A pergunta é para você. O que te impede de ir? Quem te impede de ir? Eu preciso fazer a aula. E vocês sabem que eu entrego um conteúdo completo. Então, se eu tenho clareza que eu tenho capacidade, é pior ainda, eu tenho clareza da minha capacidade, eu já experimentei, eu já fiz e decidi deixar o medo ser maior que eu. Aí esse medo já é um medo espiritual. Aí já cabe no último medo que eu vou entregar pra você. Já não é um medo do que eu não vivi, já é um medo do que eu vivi e Satanás está dizendo que eu não tenho capacidade de retomar aquilo que eu sei que eu tenho capacidade para fazer e viver. Duas coisas. Você precisa ter clareza. Sua vida era melhor quando você fazia ou agora que você está sem fazer? Seu espiritual fluía mais quando você exercia ou quando você está sem fazer? Você era mais feliz fazendo ou agora que não faz? Você está mais enferma agora que está sem fazer ou quando você fazia? Se pergunta. Se pergunta. E a enfermidade que eu estou dizendo aqui é referente a medo. Porque o medo também vai trazer enfermidades para nós. Eu estava no ministério de criança, mas as pessoas não deixavam eu fazer nada. Aí saí. Ok, você estava, as pessoas não deixavam, você saiu. Mas você experimentou e tá tudo bem. Olha como é diferente. Então você não teve medo de fazer, você estava fazendo. Só que as pessoas que estavam lá não te deixou fluir. Esse retrocesso é amadurecimento, porque da próxima vez você precisa ter o quê? Pulso, intencionalidade. Você precisa expor quem você é. O seu medo ali no momento foi: vou manter seguindo o que todo mundo tá mandando eu fazer. Não, você tem desejos, você tem vontades, você tem propriedade. Se você está no cargo, você tem licença para dizer e fazer. E aí? Eu dei o meu melhor. Se você entregou o seu melhor, só faltou falar. Eu quero fazer. Eu vejo assim. Eu olho e consigo alcançar algo a mais. Agora, se não valorizaram,
Tá tudo bem. Por quê? Porque o Senhor sabe que você fez, experimentou, você é capaz, você tem o chamado e em breve isso vai fluir novamente. Você não pode deixar que o medo demoníaco ou diabólico te impeça de aceitar novamente. Por quê? Porque lá atrás alguém disse pra você não fazer. Então é assim, se me chamar hoje, eu quero que você aceite hoje. Por quê? Porque você sabe da sua capacidade. Não deixe o medo demoníaco te impedir de dizer sim para aquilo que você sabe que tem capacidade de fazer. Entendeu como é diferente? Sempre quis largar meu trabalho para dedicar e abrir minha loja. Esse ano tive coragem de largar o trabalho, porém estou com medo de não dar certo. Experimenta. Faça. Evolua. Se errar, recomece. Se não for do jeito que você gostaria que o começo estivesse, refaça. Só não deixe de viver e fazer. Ok? Então vamos lá? Eu posso falar uma loucura, vocês disseram que sim. Agora deixa eu comunicar algo pra vocês. Quando eu fui entrar dentro da parte profissional do cabelo, eu nunca tinha feito um curso. Eu não era cabeleireira. Só que eu sempre olhei pra mim e amei fazer o que eu ia fazer. Gente, se tem uma coisa que eu sou, é dedicada ao que eu determino fazer. Eu faço com muita excelência e eu amo mesmo. E eu me entrego por inteiro. Eu me propus fazer a jornada com vocês. Eu amo viver isso aqui. Eu tô me entregando por inteiro e eu quero fazer com excelência todos os dias pra vocês. Ok? Então, o que que acontece? Eu entrei pra o profissional de cabelo. Gente, eu passei na porta do salão e falei, a partir de hoje eu sou cabeleireira. Eu vou fazer. Se não desse certo, tudo bem, eu fiz, eu tentei, eu fui. Eu matei a minha vontade, o meu desejo de conquista. Eu não deixei o medo me impedir a ponto dele dizer assim, mas quem é você? Da onde que você acha que vai sair, vai fluir esse negócio aí de cabeleireira? Eu fui. E pasmem vocês, vivi 10 anos. Desde o primeiro dia que eu disse, vou ser profissional da beleza, eu fui profissional da beleza. Fui melhorando, fui fazendo curso, fui me especializando, fui melhorando, me tornei professora. Sou professora até hoje. Se me colocar em uma sala de aula para falar sobre cabelo, falar sobre raiz, profundidade, textura, cor, eu sei. Por quê? Porque eu me especializei para isso, mas hoje eu não exerço isso e tá tudo bem. Mas eu fiz. Eu tenho uma história. É isso que eu quero trazer para você. Não deixe que o medo não te faça viver e ter história. Não deixe que o medo não te faça montar a sua loja e não ter história. Eu fui, eu fiz, eu encarei, eu conquistei, eu concluí, eu venci. Não estou mais, mas eu fiz. Eu fui. Eu não estou mais nas crianças, mas eu exerci. A outra que tem desejo, que é outra dona que também falou sobre o cargo infantil, eu tenho vontade, eu quero estar. Então coloque uma meta de estar. Mas ninguém me chamou. Se ofereça. Quem diz pra você que é errado dizer o que você quer? Quem diz pra você que é errado dizer quais são os seus sonhos? Quem diz pra você que é errado você entrar dentro de um ambiente religioso, cristão, e dizer assim, olha, eu tenho vontade, eu quero compartilhar com vocês, eu tenho vontade de também trabalhar com um grupo infantil. Quem diz pra você que você não pode? Quem foi que te deu essa regra? Quem foi que disse isso pra você? Se você sente desejo, se você sente chamado, se você quer fazer, comunica. Uma mulher inteira em Deus, ela comunica o que Deus está colocando no coração dela e o que ela quer viver. Eu estou falando ainda sobre o medo. Só que olha o que eu estou te ensinando. Agora imagina se eu tivesse passado na frente do salão, ouvido o meu medo, porque eu nunca tinha vivido aquilo, eu não teria 10 anos de história para contar, gente. Eu não teria 10 anos de trajeto, de jornada para entregar para vocês. Porque eu sei o que é empreender e dar errado. Eu sei o que é fazer uma parceria e dar errado. Eu sei o que é entrar na sociedade, você sair dessa sociedade totalmente falida, sem nada, destruída e recomeçar. Eu sei.
É isso que eu quero dizer pra você. Eu só sei te contar e eu só sei te ensinar porque eu vivi. Eu passei. Eu fui. Então o que eu falo pra você? Vamos trazer aqui como que eu faço pra errar menos do que a minha errou. Não traçar o mesmo trajeto que ela traçou. E isso me beneficiar no ponto crucial de eu acertar mais do que errar. É sobre isso as nossas aulas. Eu estou te traçando um trajeto da jornada que vai te fazer errar menos do que eu errei, ok? Acertar mais do que eu acertei, porque você agora tem um direcionamento, você tem uma visão mais ampla de alguém que viveu. E então tá dizendo pra você, encara esse medo e vai. Deixa esse medo em casa, guarda ele lá no potinho. Depois você taca fogo nesse pote porque você não quer mais. Para você ter uma ideia da loucura, de o quanto eu me jogo para viver de fato aquilo que eu quero, o quanto eu deixo o medo para trás. Uma vez eu abri uma sociedade, gente, eu saía daqui 2 horas de viagem na praia de Caraguá. Eu montei um salão em Caraguatatuba. E saía daqui de Guarulhos e estava indo lá todo final de semana. Por quê? Porque eu decidi que eu ia viver e eu ia fazer. A experiência foi boa? Nem tanto. Mas o que eu aprendi, o bom e o ruim, se conecta. O que eu faço hoje? Eu posso te entregar uma aula sobre empreendedorismo e eu sei te dizer quando a sociedade é boa, não. O que fazer e não. O que aceitar e não. Por quê? Porque eu fui lá, eu vivi, me trepei assim de uma forma, falando abertamente pra você. Foi surreal, foi ruim em pontos X e foi bom em pontos Y. Trago pra você e te entrego. É isso que eu estou te dizendo. E cargo ministerial? A mesma coisa. Eu só sei se é bom se eu estiver. Eu só sei se eu sou chamada se eu fazer. Eu só sei se eu evoluo se eu permitir. Larga o medo em casa. Deixa ele pra trás. Quando você entender que você venceu, aí você taca fogo nele. Não quero você mais, medo. A partir de hoje eu vou viver. Sabe por que você não consegue conquistar suas coisas? Estamos indo pra março. Final de fevereiro, e você continua no mesmo lugar porque você ainda não decidiu que o medo não é maior que você. Porque se você disser pra ele que ele não é maior que você, ele não consegue te vencer. E eu ainda nem cheguei no medo espiritual, eu ainda estou no medo comum, que é o seu. De viver algo novo que você nunca viveu. Tá fazendo sentido pra você? Já deu insight aí? Tô te entregando uma aula. Fala comigo. Olha quanto que já caiu de ficha em você. Então eu posso comunicar que eu quero viver aquela experiência? Pode. Pode. Mas se não me aceitarem, você fez a sua parte, você venceu o seu medo. Você falou, você expôs. E se for a necessidade daquele lugar? Se você tá com desejo e é a necessidade, mulher, pelo amor de Deus, o que você precisa para ir lá e fazer? A dona que saiu já da empresa. Qual é a dificuldade de montar a sua própria se você já venceu o medo de sair de algo que não é mais pra você? Qual é o medo? Lembra disso? Qual é o medo? Quem é o medo? Qual e quem? Por quê e quem? Tem que ter. Achou a resposta? Escreve. Escreveu? Vamos vencer. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo certo até aqui? Agora eu vou te mostrar o último medo, que é o medo espiritual. Como que ele ocasiona na nossa vida. O medo espiritual é o próprio diabo. É o espírito de medo, tá? Então, primeira parte da aula, eu te entreguei o medo comum. A segunda parte da aula, o medo daquilo que é novo, que você nunca viveu. O terceiro medo é o medo espiritual, que aí entra aqui na dona que disse que já viveu, já fez, já foi. E depois da pandemia ela voltou com medo de continuar exercendo aquilo que um dia ela exerceu. Aí já é um medo espiritual. O que Satanás faz? Tá? Primeira coisa que você precisa ter clareza. O mundo espiritual é real. E ele tem espírito de medo. Por isso que o Senhor diz, eu não te dei espírito de medo, mas de temor e de ousadia. E se Deus está dizendo pra mim e pra você que Ele não te deu espírito de medo, quer dizer que se esse espírito de medo estiver em mim, não veio da parte de Deus. Não é comum, não é sobre o que eu nunca fiz, mas é algo que vem espiritual pra me fazer desistir.
E esse espírito de medo é o que te leva a cometer coisas terríveis. Vamos? Posso entregar o final dessa aula? Estou ouvindo vocês? Não estou. Vocês não estão aparecendo aqui. Cadê vocês? O que aconteceu? Estão tão impactadas assim que vocês estão aí sem conseguir comentar? Tá impactada aí, né? Eu sei. Da loja e do próprio negócio. Eu sei que vocês estão assim, uou. Calma, tem muita coisa ainda pra vocês. Tem muito conteúdo rico que vai te fazer acessar esse ambiente que você tá dizendo que não poderia, tá? Então, 10 anos se passaram. Hoje eu posso contar com excelência aonde eu errei, aonde eu acertei, o que foi bom, o que foi errado, o que isso me trouxe, o que me deu de transtorno. Assim, pra você, eu sei que vai ser maravilhoso. Sim, sem palavras. Sim, uau. É isso, donas. Eu quero que vocês sejam renovadas pela sua mente, pela palavra primeiramente, depois pela sua mente e por aquilo que Cristo está dizendo para você. Eu tô te levando para uma direção para se tornar inteiras em Deus. E em Deus é tudo, ok? Porque quando se tornamos inteiras em Deus, todas as nossas áreas são equilibradas. Aprendam sempre isso. Quero ler para você um texto muito conhecido. E dentro desse texto eu vou te mostrar sobre a parte espiritual. Beleza? Vamos lá. Desculpa. Josué 1:6 vai dizer assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos pais dele. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então eu vou só frisar 3 momentos cruciais, que é Deus dizendo para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. E depois, não tenha medo, nem fique assustado. Ok? Então o Senhor está dizendo para mim e para você através do texto. Claro que tem todo o contexto, tá? Eu não estou pregando, então eu estou trazendo a aula. Quando eu estou ministrando, eu vou trazer o texto, o contexto e o porquê da história. Agora eu estou pegando o versículo, a entonação, a propriedade daquilo que Deus mesmo está dizendo e te trazendo para o mundo espiritual do medo. Por que que Deus está enfatizando para Josué o tempo inteiro: não tenha medo, seja forte, não tenha medo, seja muito corajoso. Muito, porque o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente, tudo que ele vai enfrentar. Ok? Até aqui? Quando isso é trazido para os nossos dias atuais, para mim e para você, nós sabemos que o Senhor já sabe do nosso presente, do nosso passado, e Ele já sabe do nosso futuro. Ele já foi, Ele já viu, e Ele está dizendo para mim e para você: segue, mantenha e cuidado, porque não tenha medo, não seja fraco, não desanime. O trajeto não será fácil, o trajeto não será confortável, o trajeto não será tão como você imaginaria. Porém, se você manter na minha palavra, se você manter no meu caminho, se você confiar no que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te dizendo, eu estou trazendo a narrativa do texto para os nossos dias atuais, para mim, para você, para nossa realidade, porque a gente não vai guerrear, a gente não vai derrubar a muralha de Jericó, ok? A gente não vai ser o Josué. Josué é Josué, você não é Josué. Então você não vai rodear a muralha 7 vezes, o povo vai gritar e a muralha vai rugir. Não, não vai.
Então não adianta você dizer que está dando as 7 voltas da muralha porque Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer. Não vai. Você não é o Josué. Você não é Moisés que vai bater no mar e o mar vai se abrir. Para com essa loucura. Leia o texto como ele é. O texto que o Senhor está dizendo para Josué, as entrelinhas para mim e para você nos dias atuais, para esse momento, para essa aula, para o nosso dia, para o que a gente vive é: tão somente seja forte, tenha coragem, não seja fraca, não desanime, confia na minha palavra. Em momento algum o Senhor vai dizer que é para confiar na palavra das pessoas, na palavra do seu sócio, na palavra da sua... Não vou falar isso não, deixa pra lá. Ok? Vigiar. Então aqui, deixa eu só voltar pro meu raciocínio. Eu ia falar algo, mas o Senhor já me corrigiu na hora, deixa quieto. Então o que acontece? Nem tudo na nossa vida, quando nós enfrentamos o medo, ele tá relativo ao medo comum, o medo do novo, mas sim ao medo espiritual. E por que eu estou te dizendo que Josué, o Senhor está enfatizando nele o medo espiritual? Porque se você for olhar, Josué vai acompanhar, ok? Vai acompanhar o ministério, a vida de Moisés. Então ele olhando para Moisés, lembra que eu te disse que o medo tem um para quem e o quem? Sempre vai ter, gente, eu estou te provando agora. Eu estou provando para você que isso é real. Então ele sempre esteve com Moisés. Ele viu o que Moisés vivia. Ele viu Deus falando com Moisés. Ele viu Moisés sendo o tempo inteiro movido pelo Espírito Santo, e trazendo o brilho do Espírito Santo, a palavra de Deus, as revelações, os mandamentos. Então esse cara tá olhando para mim, para você, tá dizendo assim: eu sou só Josué. É isso que o texto tá dizendo. Eu só sou Josué. Mas Deus falou para ele: Josué, Moisés não vai voltar. Moisés já morreu. A partir de agora é você. Então, olhando para quem? Lembra do medo? Olhando para quem? Qual é a primeira coisa que o diabo vai fazer na mente de Josué? Você, Josué. Quem é você? Nós estamos falando de Moisés. Você está querendo pegar o lugar de Moisés. Eu estou falando as entrelinhas do mundo espiritual. O que o diabo vai dizer para você todos os dias? Quem você acha que é? Por que você acha que você vai conquistar tudo isso? Aí ele vai te mostrar quem. Você tá achando que porque fulano tem, fulano alcançou, ciclano vive, você vai viver? Para. Ó o medo. O medo começa a te invalidar. E eu estou falando do medo espiritual. O medo começa a dizer para você que você não tem capacidade. O medo começa a dizer para você: será que é a voz de Deus mesmo que você está ouvindo? Será que esse trajeto que você vai fazer realmente você vai ser capaz de chegar no final? É isso que eu estou dizendo para você. O espiritual não brinca. O espiritual não é a sensação, é a realidade. O espiritual não é o que você imagina, o espiritual é o que acontece. Porque aqui o íntimo de Josué está tendo uma briga e Deus está respondendo. Só que você não está ouvindo Josué falando, você tá? O texto em momento algum está dizendo, Josué está retruncando Deus e dizendo: não, Senhor, mas eu estou com medo. Não. Mas Deus está respondendo a Josué intimamente. Por quê? Porque o desafio de encarar o espiritual é sobre o que eu estou sentindo, não é sobre o que eu estou falando. De novo, o que me faz encarar o mundo espiritual, ter medo do espiritual, não é o que eu falo, é o que eu sinto. Por quê? Porque o diabo não está interessado no que você está dizendo. Ele está interessado no que nas entrelinhas, sua expressão facial está dizendo para ele. Ela está ouvindo a voz de Deus, ela está tendo a aula, ela está na jornada da mulher inteira, só que a expressão facial dela está dizendo para mim assim: será? Aí ele trabalha nisso. Será que o que a Mirielle está dizendo para você vai te levar? Será que o que a Mirielle está trazendo... Será que ela está lendo o texto de verdade? Será que na verdade ela está mesmo te impulsionando? Ou ela está só querendo um engajamento nas redes sociais? O diabo trabalha assim, ele não brinca, ele vai trabalhar dentro daquilo que as nossas expressões faciais estão
desenhando para ele, porque ele não conhece o nosso sentimento, nem o nosso pensamento, mas ele conhece as nossas falas e os nossos dizer nas entrelinhas para ele. Ok? Vamos lá? Então, em momento nenhum do texto, eu parei um pouquinho porque eu estava lendo as donas escrevendo, tá bom? Toda vez que eu dou essa pausa, gente, eu tô lendo o que vocês estão escrevendo aqui comigo. Lendo tudo, tá? Então, o que acontece? Deus está dizendo pra mim e pra você, no texto de Josué, você não é Josué. Então, você para de graça, você não é Josué. Mas você é uma pessoa atual desse ano de 2025 que o Senhor trouxe essa palavra e está falando para você. É assim que você lê a Bíblia. Para de ficar achando que você é aquela pessoa que você está lendo. Não. Aquilo foi para Josué. E o que nas entrelinhas que Deus estava falando para Josué se aplica na minha vida hoje? Hã? Ele está dizendo assim: Josué, seja forte, corajoso, não tenha medo. Eu fico imaginando do outro lado o diabo gritando no ouvido de Josué dizendo: mas era Moisés. Ô gente, por favor, vai. Vem, entra comigo nisso aqui. Do outro lado o diabo dizendo assim: mas Moisés é Moisés. Sério? Que você vai ficar no lugar de Moisés? Aí Deus dizendo: Josué, presta atenção em mim. Josué, foca aqui no que eu estou dizendo pra você. Vou ler de novo, só a primeira parte. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar. Só que lá em cima, Deus é quem está falando com Moisés. Moisés, meu servo, falando com Josué. Aí ele vai dizer assim: Moisés, meu servo, é morto. Prepare-se agora, e passe o Jordão. Você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Em momento algum, você vai ver nessa narrativa, nessa conversa, Josué respondendo a Deus, dizendo que está com medo. Para, gente. Olha o mundo espiritual dizendo para nós. Olha Cristo dizendo: ei, eu sei o que o diabo diz para você. Eu sei o que está no seu coração. Eu sei o que está na sua mente. Mas eu quero que você ouça o que eu estou dizendo para você e não o que os outros estão dizendo. Não é sobre Satanás. Não é sobre o espírito de medo. Porque aqui é o espírito de medo gritando. Não é sobre o espírito de medo. É sobre o que eu estou te encorajando. Só que tem um detalhezinho. Creia na minha palavra. No que eu prometi. Anda na minha palavra. No que eu estou dizendo para você. A palavra é a palavra do Senhor. O que o Senhor diz para mim na palavra? Ele está dizendo aqui. Ele narrou. Olha o texto. Depois você vai ler o texto agora com essa visão. Narrando. Olhando. E o texto dizendo para mim e para você. Ainda que você não esteja abrindo a boca para falar nada, eu estou ouvindo o que o seu coração, a sua mente e as suas expressões faciais estão dizendo para mim. Assim como o diabo está lendo nas entrelinhas o que você está pensando por causa do seu jeito de olhar, de fazer, de viver, suspirar. Ele sabe tudo. Ou não? Ou você acha que não? Sabe aquela palavrinha que alguém joga pra você e você de repente faz assim, ó. Deixou de viver? Quantas vezes ela vai replicar essa mesma palavra pra você? Quantas vezes você vai ouvir a mesma frase? Quantas vezes outras pessoas diferentes vão usar a mesma palavra pra te ofender? Quem faz isso? Nossa luta não é contra as pessoas. Quem faz isso, gente? Pelo amor de Deus. Que aula é essa? Ah, vai, gente, sinceramente. O que eu tô entregando pra você? O espírito de medo é tão inteligente que ele olha pra você e diz: peguei o ponto fraco dela. Todos os dias ele vai trabalhar em cima do seu ponto fraco. Todos os dias ele vai soprar e vai dizer: mas era Moisés, hein? Era Moisés, hein, Josué? Não era você, não. Moisés ficava no pé do monte. E, aliás, Josué ficava no pé do monte. E Moisés estava no monte.
Mas a pergunta é, mesmo no pé, ele sabia o que estava vivendo, o que estava acontecendo. Quando chegar a tua vez, o que o diabo está falando? Quando chegar no teu momento, qual é a parte do medo que o inimigo está usando para não te deixar romper? Aí você não vai... Lê comigo, versículo 9, vai dizer assim, ó. Não foi isso que eu ordenei? O que Josué estava pensando? Eu não sei. Eu não sei. Mas o Senhor estava respondendo de novo. Ô Josué, não foi isso que eu ordenei? Ser já forte e corajoso? Não tenha medo. Não fique assustado. Pelo amor de Deus, se o Senhor está falando isso, o que Josué estava vivendo? O que Josué estava dizendo, gente, sem abrir a boca e sem o texto narrar? Tô com medo de novo. Tô sem coragem. Tô assustado com tudo isso. Vocês já tinham lido o texto com essa perspectiva? Já olhou para essa base de texto? Já entendeu que você não é Josué? Você é quem você é? E Deus fala com você? Em momento algum você vai ouvir Deus falar com Josué como se ele estivesse falando com Moisés? Porque com Moisés era com Moisés, com Josué é com Josué e com você é com você. Então Deus não vai falar comigo da mesma forma que ele fala com você. E Deus não vai falar com você da mesma forma que ele fala comigo. Por quê? Porque ele conhece você, ele me conhece e ele sabe o que eu penso, o que eu sinto e o que eu estou perguntando. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe qual é o teu medo e a resposta dele para você é: tão somente seja forte. E outra, não foi isso que eu ordenei? O que o Senhor ordenou para você e você até agora não fez? Tá deixando um espírito de medo aí te amedrontar, te paralisar. O comum ou o que você nunca viveu? Qual é o medo que você encara hoje? Essa é a nossa aula de hoje. Esse é o nosso conteúdo extraordinário de hoje. Quero que você tenha clareza de quais são os medos que estão te aprisionando. Encontrou? Vença todos eles. Tem como? Todos os medos, todos os sintomas, todos os sentimentos são capazes de ser vencidos. Como você consegue? Com quem? Com Cristo. Quando? Toda hora. Em todo tempo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E mesmo quando você não tiver forças para falar, você vai lembrar que Deus está te respondendo. O que você está sentindo. Até aqui tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 28 de 60. Estamos quase a 30 aulas já. Não tem mais, eu sou contigo. Quase 30 aulas. E eu quero dizer pra você isso. Se há 28 aulas você ainda não conseguiu alcançar alguma mudança, tem algo errado. Tem algo errado. Se em 28 aulas você não conseguiu encontrar o que está errado, você não está dando a importância para a tua vida como Cristo quer que você dê. Qual é o pedaço que você pegou e encaixou no lugar certo, montando o seu quebra-cabeça e entendendo que ser inteira em Deus é descobrir o que estava faltando
e encaixar no lugar certo. Esses são os nossos pedaços. 60 pedaços já estão aqui. Vamos montar essa mulher. 60 pedaços, 28 pedaços já estão aqui. 28 aulas foram entregues. E eu tenho certeza que em cada uma delas você encontrou um pedaço seu. Pedaço esse que está te levantando. Pedaços esse que está te fortalecendo. Pedaço esse que está encaixando na onde estava tudo de ponta cabeça. Eu tenho convicção do que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei o porquê da jornada. Talvez você só descubra isso no último dia. Nos últimos dias. Mas o que importa é, durante todo esse trajeto, durante toda essa jornada, você foi alguém que pegou todos os dias um pedaço e disse: Senhor, é esse aqui. Ah, achei, era esse aqui que faltava para encaixar. Era esse que faltava para encaixar. Estamos ainda a 32 aulas faltantes. 32 aulas faltantes. Eu tenho 32 conteúdos para te entregar. Quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Uma só. Se você pudesse compartilhar uma das aulas com alguém, qual aula seria? E para quem seria? Pensou? Pensou? O que falta para você fazer isso? Por que você ainda não conseguiu fazer? Por que você não conseguiu contribuir aquilo que está te fazendo bem com outras vidas? Eu vou encerrar essa aula te fazendo pensar sobre isso. Te fazendo olhar para você e se perguntar: por que eu tenho medo de enviar a aula para alguém que eu sei que precisa? É um medo comum? É o medo do que eu não sei? Ou é um medo espiritual? Também faz parte. Deus te abençoe. Te espero amanhã. Me entrei nessa aula em prantos e saio dela com o coração leve e esperançoso. Vou te contar meu testemunho antes de completar as aulas. Em nome de Jesus, eu creio. É a primeira aula que eu estou assistindo. Já cheguei no final. Que pena que perdi as outras. Todas estão salvas. Todas as aulas estão salvas, nega. É só... vai no YouTube. Entra lá no link na minha bio. Tem uma playlist com as 28 aulas salvas. Essa daqui a pouco tá lá liberada. 28 aulas salvas. Não vou deixar mais salva aqui no Instagram, ok? Então a de hoje não vai vir pro Instagram. Ela estará disponível no YouTube. Compartilhem. Compartilhem com vidas. Compartilhem com mulheres. Compartilhem com pessoas que necessitam. Vamos juntas trazer um exército de mulheres para se tornarem inteiras em Deus. Nós temos uma missão. Março, nós temos uma missão. Nós vamos chegar a 100 mulheres ao vivo nessa aula. Eu conto com você, porque eu estou aqui contribuindo com você e quero muito que você contribua na vida de outras pessoas. Amém? Beijo, obrigado, dona, obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu espero que você se sinta honrada em estar nessa 1 hora junto comigo. Eu quero honrar a tua vida todos os dias com conteúdos de verdade, conteúdos que façam sentido, conteúdos que te levem a viver o melhor de Deus nessa terra. A partir de amanhã, a nossa aula, a gente vai dar seguimento a 3 aulas exclusivas. Vou já compartilhar com você. Nós vamos ter 3 aulas exclusivas sobre... Calma, deixa eu lembrar aqui. É muita coisa na cabeça de uma pessoa. Cadê? 3 aulas exclusivas nós vamos ter sobre o que é de fato. Como é que eu vou usar essa frase aqui? É porque na aula tá diferente a frase que eu preparei. Ou eu deixo vocês curiosos para amanhã.
todas as aulas aqui meio-dia, tá bom? Meio-dia ao vivo. Convida todo mundo. Todo mundo. Eu vou falar só um. Pode ser? Eu tô aqui pensando. Eu vou falar só um. Que é a de amanhã já. Que é a de amanhã. Rotina. O que é uma rotina? Ai, que vontade de entregar tudo. O que é uma rotina? O que é uma rotina? Aí tem as outras duas aulas que também é referente a isso. Então, se você que está aqui nessa aula hoje é uma mulher que quer saber sobre rotina, como ter uma rotina, o que é uma rotina? Eu não vou falar. É muito bom, é muito bom. E assim, eu vou falar no grupo VIP. Depois qualquer coisa eu coloco lá no VIP pra vocês, tá? Então aqui, ó, amanhã, 3 aulas na sequência, nós vamos falar sobre rotina, ok? Só isso eu vou te dizer. Vem pra aula. Vem pra aula. Se você está me assistindo no gravado, provavelmente essa aula já vai estar liberada pra você. Então assista, tá? Ela vai estar aqui, parte 1, parte 2 e parte 3. Sempre estará na playlist das nossas aulas da Jornada da Mulher Inteira em Deus. Beijo, fui, Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira e amanhã, sabadão, a gente se encontra ao meio-dia. Lembrando que só o domingo que é às 14 horas, por causa do culto pela manhã que eu tenho, tá bom? Beijo.